Gravando, senhora presidente. Muito obrigada, Jailson. Hoje é dia 13 de dezembro de 2024. Estamos iniciando mais uma sessão da 7ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Sejam todos bem-vindos. Bom dia a todos presentes, aos juízes, doutora Maria Anselma Coscato dos Santos, doutor Henrique Fernando de Mello, doutor Vinícius Matsumoto, que está substituindo o doutor Silvio. Doutor Vinícius, seja bem-vindo à 7ª Câmara, é sempre um prazer tê-lo conosco. Também cumprimento a representação fiscal na pessoa da doutora Yara Cristina Alves Fernandes e a todos os patronos presentes, né? Vamos iniciar a nossa pauta. Hoje nós temos 4 processos de julgamento e 2 sustentações orais agendadas. Vamos começar, então, pelo processo 41.46.821, RRC Plásticos, Indústrias e Comércio. Eu sou a relatora. Vou fazer um resumo das acusações para contextualizar o julgamento. Trata-se, doutores, nesse caso, de uma acusação fiscal relativa à apropriação indevida de crédito do ICMS, decorrente de escrituração de notas fiscais consideradas inábeis por não atender às condições previstas no item 3, parágrafo 1º, artigo 59 do RICMES. A inscrição estadual do emitente dos documentos fiscais fora declarada nula ante a constatação da inexistência do estabelecimento, nos termos do artigo 30, inciso 3º do RICMES. As operações de entrada de mercadoria objeto das acusações fiscais estão relacionadas no demonstrativo de folhas 15 a 16. O juízo de primeira instância decidiu pela parcial procedência da exigência fiscal, reduzindo os juros de mora aos limites estabelecidos pela súmula 10 de 2022, do TIT. E trata-se, então, de recurso de ofício, né, interposto pelo julgador, e de recurso ordinário interposto pelo contribuinte. Esse é um breve relato, então eu passo a palavra à patrona, né, doutora Gisele, para a sustentação oral. Bom dia, presidente, bom dia a todos, agradeço pela oportunidade. Procurarei ser breve, né? O relatório descreve bem, a gente está aí diante de uma autuação de nota fiscal considerada inidônea após as operações. A gente tem, nesse caso, 23 operações que aconteceram em 2016, janeiro e fevereiro de 2016. A cassação foi publicada em 2020, né? Portanto, atendido aí a própria decisão recorrida, acata esse atendimento a um dos requisitos lá da súmula 509 do STJ, né? No processo, desde a fiscalização, a gente tem toda a documentação e prova da ocorrência das operações, né? Então, uma vez que a gente tem, e não se discute aqui o efeito retroativo da cassação, enfim, dessa legalidade de se poder retroagir os efeitos, mas sim a ocorrência da boa-fé, a efetiva ocorrência das operações, que é o que a recorrente entende que ficou comprovado, por meio de comprovação dos pedidos de compra, análise de se integra, irregularidade formal, ao menos da empresa. A empresa sempre fez, ao menos antes de iniciar as operações, a visita técnica para identificar a localização da empresa e poder receber as mercadorias. Todas as mercadorias, a comprovação do recebimento, a comprovação de todos os pagamentos, seja com boleto, seja com extratos bancários. A decisão recorrida até afirma assim, né? E de fato, a história de os bons pagam pelos maus, né? Ele fala do kit boa-fé e de que. Mas é bem complicado para o contribuinte, né? A gente tem toda a comprovação e, ao mesmo tempo, essa desconfiança, né? A gente tem pagamento, comprovação do recebimento, houve, na primeira instância, uma discussão com relação aos transportes, né? Algumas divergências de placas, que na decisão recorrida restou superado, né? Ela acata, a decisão recorrida acata todas as questões de transporte, exceto um caso, na verdade, 4 operações, 4 notas fiscais que a decisão recorrida afirma que, como foi retirada uma empresa contratada pelo contribuinte, né, pelo destinatário que contratou a retirada da mercadoria, eles afirmam que, com base num contrato de locação,
a empresa não estaria estabelecida nesse endereço, né? Então, o contrato de locação, quando a gente verifica, de folhas 84, ele descreve objetos de locação em endereço diferente do endereço das notas fiscais. Então, não foi, então, de qualquer forma, não foi nesse endereço. Esse endereço a empresa até desconhece, parece que depois de fevereiro de 2016 que ele teria ido para esse endereço, mas de qualquer forma, o único ponto que a decisão recorrida coloca com relação a esse questionamento de transporte seria com relação a isso, que é o contribuinte teria retirado mercadoria relativa a 4 notas fiscais no endereço constante do contrato de locação, Rua Soldado José Reimão, quando, na verdade, o endereço da nota fiscal era a Rua Indiaporã. Então, a gente está falando de endereços diferentes, né? Então, a base para negar aí essa veracidade dessas 4 notas fiscais, ela não está fidedigna, né? Então, por todo o conjunto probatório, por todo o esforço dessa comprovação, pagamentos, transportes e tudo mais, que a recorrente entende que restou comprovada a boa-fé e, portanto, o crédito tomado seria legítimo com base nos argumentos e na fundamentação da súmula 509, que é acatada pelo TIT, né? Então, por isso que a recorrente entende e pede pelo provimento do recurso e cancelamento da autuação. Eu agradeço, doutora. Ok, doutora Gisele, eu que agradeço, lhe cumprimento pela sustentação oral, muito objetiva, muito precisa, e passo então a leitura do meu voto. Inicio pelo exame do apelo de ofício, né? No parecer de folhas 504 a 506, adota a representação fiscal propugna o não provimento do recurso de ofício interposto, asseverando que, em razão da jurisprudência afirmada pelo Poder Judiciário, foi incorporada pelo TIT, né, a taxa de juros de mora para os créditos paulistas fica, de fato, limitada à taxa Selic. Eu digo que razão assiste à representação fazendária, né, nos termos do artigo 52 da Lei 13.457 de 2009, a jurisprudência do Tribunal de Impostos e Taxas ostenta caráter vinculante, e ante tal previsão legal, tenho que a decisão de piso não merece reparo, né? E então eu nego o provimento ao recurso de ofício interposto. Passo então ao exame do apelo recursal ordinário. O primeiro ponto, em relação à declaração de inidoneidade dos documentos fiscais, né? Eu digo que, em relação à declaração de nulidade da inscrição estadual de um estabelecimento, ela ocorre após certo lapso de tempo, porque o procedimento de verificação só desencadeia após ter sido encontrados indícios de irregularidade. De outra forma, seria com validação das fraudes, que evidentemente só são apuradas depois de praticadas, e esse já é um entendimento que se encontra pacificado nesse tribunal, os recursos sequer têm sido conhecidos. No caso, os documentos fiscais, ao consubstanciar as operações em comento, realizadas nos meses, como a doutora colocou, de janeiro a fevereiro de 2016, foram considerados inidôneos em razão da apuração, através de procedimentos administrativos de constatação de nulidade de inscrição, PCN, que apurou a inexistência do estabelecimento consignado como emitente dos documentos fiscais. E aqui eu faço um quadro, né, que eu faço um resumo do PCN, que eu acho importante para melhor contextualizar a acusação fiscal. O endereço do estabelecimento constante no CADESP, como localização da empresa, a partir de 17/2/2016 até a data da baixa, 29/4/2016, na Rua Soldado José Reimão, 267, Parque Novo Mundo, verificou-se que no local encontrava-se em funcionamento a empresa pré-existente a partir de julho de 2018, cuja gerente informou desconhecer a empresa Meridional Polímeros. Em contato com a imobiliária administradora do imóvel, esta informou que, no período de 15/6/2015 a 14/6/2017, as dependências encontravam-se alugadas a Isidro Mendes Monteiro e a Maria Isabel Lopes Monteiro, pessoas que não constam nos cadastros do estabelecimento Meridional Polímeros. A imobiliária informou desconhecer que a empresa funcionava no local. Em diligência realizada pela DRT 13 Guarulhos, no endereço que teria sido ocupado pela empresa no período entre a data de 12/11/2014 e 16/2/2016, não houve a comprovação de que a empresa houvesse existido.
Quanto à alegação, no caso, seria em sede de contestação administrativa, de que a empresa esteve em funcionamento no endereço de Guarulhos, na rua Indiaporã 681, nenhum documento comprobatório da afirmação foi anexado ao recurso. Então, isso está nas folhas 125, 126 e 182. Como bem se vê, a autuação fiscal está baseada em trabalhos de apuração do fisco e que aferiram a irregularidade da empresa fornecedora. Se, por um lado, os documentos relacionados aos autos explicitam de forma suficiente e adequada à apuração fiscal, lá do outro, cumpre observar que não cabe ao contribuinte nesse contencioso se opor ao procedimento administrativo que apurou as irregularidades do seu suposto parceiro comercial. Eu digo que procedimentos anteriores à lavratura do AIN não pertencem à lide, a relação é travada entre a Fazenda Pública e o emitente dos documentos. Nesse cenário, é importante observar a manifestação do delegado regional tributário de Araraquara, no sentido de que a decisão final do senhor diretor da DIGES negou o provimento ao recurso interposto, mantendo a declaração de nulidade da inscrição estadual. De fato, como bem observou a representação fiscal, o despacho do diretor da DIGES informa que o recurso interposto foi conhecido, mas no mérito foi negado o provimento, mantendo a decisão que declarou a nulidade da inscrição estadual do estabelecimento meridional polímero desde a abertura. Sendo certo que, em contexto de simulação e de existência ou inexistência do estabelecimento, o fornecedor deve ser adotadas medidas a resguardar o estabelecimento adquirente de boa-fé. Para tal propósito, a comprovação da boa-fé objetiva, entendida como uma regra de conduta, um dever de agir com lealdade, honestidade e zelo, se apresenta como parâmetro suficiente. Essa discussão será retomada adiante. Por fim, no que concerne ao argumento que se estaria a atribuir ao contribuinte o poder de polícia que somente cabe ao Estado, há que se observar que não se exige que o contribuinte exerça a função privativa do fisco, apenas que tome cuidados necessários para a lisura dessas operações comerciais. Isso porque a verificação da regularidade do cliente é obrigação legal dos contribuintes nos termos do artigo 22 da Lei 637.489. Em relação às disposições da portaria CAT 115 de 2014, que o autuado aduz que o AIN deveria ser cancelado com fundamento no disposto nessa portaria, eu digo que a pretensão recursal não merece guarida. A Câmara Superior do TIT afirmou jurisprudência no sentido de que, tendo sido lavrado o AIN após a publicação da portaria, é de se presumir que o procedimento tenha sido implementado. E aqui eu trago um precedente do TIT, da Câmara Superior, 4073 de 840. E no caso subexame, a lavratura do AIN exordial realizou-se em 13 de 12 de 2021, evidentemente após a publicação da portaria CAT. Necessário também observar que não há na referida portaria qualquer dispositivo a exigir a comprovação da efetividade do controle de qualidade ou da notificação do contribuinte acerca da realização do procedimento. Contudo, indo um pouco mais além, registra que resta assegurado ao contribuinte o direito de vista e mesmo de obtenção da cópia de tal procedimento administrativo de que foi parte na repartição fiscal de sua vinculação. Mas, ao mesmo tempo, é preciso advertir que tal procedimento não influi no aperfeiçoamento da atividade e lançamento de ofício, observados os pressupostos vinculados no artigo 34 da Lei 13.457 de 2009, é o que basta. Não bastasse isso, peço atenção ao que dispõe o caput, o inciso 1º do artigo 10 da mencionada portaria CAT 115 de 2014. O artigo 10 dispõe que, mediante análise e decisão da Comissão de Controle de Qualidade, a obediência aos princípios de eficiência administrativa e razoabilidade, o AIN poderá deixar de ser lavrado quando, cumulativamente, a inflação implicar falta de pagamento, não implicar falta de pagamento ou atraso no recolhimento do imposto. De certo que as condutas infracionais em apreço implicam a falta de pagamento do imposto, portanto, sequer configuraria a hipótese de que a comissão estaria autorizada a analisar e decidir pela não lavratura do AIN. Diante do exposto, revela-se incabível a alegação de invalidade do AIN por inobservância que determina a portaria CAT 115, de 2014. No direito ao aproveitamento de crédito do ICMS decorrente de nota fiscal posteriormente declarada inidônea. Eu falo sobre o princípio da não cumulatividade, que exige o atendimento de forma cumulativa de alguns requisitos, existência regular do estabelecimento emitente, documentação hábil e operação anterior com incidência do tributo, nos termos do artigo 61. Transcrevo também o que dispõe o item 3, parágrafo 1º do artigo 54, que o documento hábil tem que atender todas as determinações da legislação pertinente. E, no caso dos documentos fiscais que materializaram as operações, na verdade, eles retratam situações fictas, porque a legitimidade do crédito era consecutária à lógica da declaração de idoneidade de documentos fiscais que lhe deram suporte.
indivíduos que sendo a possibilidade de cobrança do imposto condição necessária para o aproveitamento pelo estabelecimento adquirente do crédito tributário, esse fica obstaculizado pela inexistência ou simulação do estabelecimento fornecedor. Em conformidade com o que preceitua o referido dispositivo, pode-se apreender que o crédito decorrente da escrituração de documentos fiscais emitidos por estabelecimento contribuinte em situação regular perante o fisco não ostenta natureza jurídico-tributária, portanto, não pode irradiar efeitos jurídicos de compensação. Malgrado isso, o Superior Tribunal de Justiça publicou a súmula 509, né, em que dispõe que seria lícito ao contribuinte de boa-fé aproveitar os créditos CMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, desde que demonstrada a veracidade da compra e venda. E eu digo que boa-fé é um conjunto de deveres exigidos nos negócios jurídicos que impõem aos contratantes o compromisso de fidelidade e cooperação em suas relações. E eu digo que, no âmbito do contencioso administrativo paulista, em sessão monotemática, a Câmara Superior definiu os critérios, né, que seriam um modelo de conduta objetivo, né, que seriam utilizados para legitimar o aproveitamento dos créditos decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea. Tem 3 eixos, né, fiscal, negocial e financeiro. Então, demanda-se a comprovação de que, à época, o autuado buscou verificar a regularidade fiscal do seu parceiro comercial, a comprovação comercial das operações e a comprovação dos pagamentos. Eu digo que a prova demandada não se refere ao fato principal, né, por não haver prova de que a veracidade das compras de operações de compra e venda, porque não há prova direta, mas há outros fatos estabelecidos na jurisprudência, que seriam os fatos auxiliares ou base. Então, sem mais delongas, eu passo, então, à verificação dos requisitos. Vamos examinar primeiro a verificação da regularidade fiscal dos fornecedores. Como eu já disse, né, é uma obrigação legal do contribuinte, está consignada na própria súmula, e vale esclarecer, contudo, que em situações como a presente, né, na qual a declaração da nulidade da inscrição estadual do estabelecimento é posterior, o que se quer não é a demonstração da regularidade fiscal, né, porque muitas vezes se diz, mas quando se traz, diz que não serve, quando traz, diz que falta. Na verdade, não é isso. O que se quer é que se demande, né, o que se demanda é que o contribuinte comprove que, no momento da celebração do negócio jurídico, ele tenha tido, né, uma conduta diligente em consultar os cadastros fiscais para verificar se realmente seu pretenso parceiro comercial estava, de fato, regular. No caso, o autuado não logrou cumprir o requisito porque ele não apostou provas suficientes a comprovar que, no momento da celebração do negócio jurídico, teria consultado os cadastros fiscais para verificar a regularidade do seu parceiro. Isso porque, de acordo com o extrato anexado às folhas 208 e 209, a consulta foi realizada em 14 de 11 de 2014, isto é, muito anteriormente às operações do objeto do AIM ocorridas entre janeiro e fevereiro de 2016, de forma que não é apto a comprovar o atendimento à regra disposta no artigo 22A da Lei 637489. À vista do disposto, tem que o autuado não logrou demonstrar que tinha verificado a regularidade fiscal do seu fornecedor na época da operação encomenda. Passa, então, ao eixo negocial a verificação da regularidade comercial das operações. Ao ser notificado pelo fisco a prestar informações, o autuado informou que as compras de materiais iniciaram-se em 19 de 8 de 2015 e se estenderam até fevereiro de 2016, e que, após o recebimento dos documentos para a abertura do cadastro como fornecedor e verificada a regularidade do mesmo, foi realizada a visita de um representante da RRC às instalações da Meridional, através da qual verificou-se que a empresa possuía instalações, equipamentos e estoques capazes de atender a demanda, bem como foi tratado sobre a qualidade exigida para a mercadoria ser fornecida. Há que se observar, contudo, que não basta apenas alegar que teria efetuado a verificação das instalações, equipamentos e estoques do suposto fornecedor. Haveria que se apresentar elementos de prova, sobretudo porque as diligências realizadas pelo fisco apontam em sentido contrário. Quanto à prestação de informações sobre a pessoa que teria representado o adquirente das mercadorias, o autuado alegou que a Meridional foi apresentada para a RRC pelos representantes comerciais, aí cita o nome das pessoas. Após alguns contatos, foram enviados os dados da candidata fornecedora, além das referências comerciais, imprensa bancária, conforme cópia do e-mail e do respectivo anexo que acompanhava tais dados. E, em agosto de 2015, a Meridional também enviou por e-mail cópias em anexos os documentos. Como também se vê, o autuado aduz que adotou um comportamento cauteloso, mas afirma que as contratações, as operações que totalizaram a quantia de
mais de R$813 mil foram feitos via e-mail. Ainda que tal procedimento não seja defesa, é certo que a dinâmica contemporânea das relações comerciais exige que os agentes empresariais atuem cada vez com mais profissionalismo e cautela, e contratos ou acordos formais viabilizam a realização dos negócios e servem como elementos probatórios em demandas litigiosas. Provas nesse sentido não vieram aos autos, sendo passível que se conclua que o autuado depositara sem reservas confiança na figura das supostas pessoas responsáveis pelas vendas. Entretanto, é certo onde reside a incúria, não há lugar para a configuração da boa-fé objetiva. A respeito disso, ao esquadrinhar um acervo probatório colegido nos autos, não vislumbro outros elementos capazes de, conjuntamente, demonstrar a aventada regularidade comercial das operações de compra e apreço. De plano saliente que os documentos fiscais idôneos são inócuos como elementos de prova da boa-fé do autuado, uma vez que o parágrafo único do artigo 184 do RICS dispõe que o documento inábil fará prova apenas em favor do fisco. Note também que anotações efetuadas unilateralmente pelo contribuinte em seus livros fiscais não são capazes de comprovar que as informações consignadas nas notas fiscais correspondem a operações efetivas, entre eles seus supostos fornecedores. No mais, como bem observa a doutora representação fiscal, as ordens de compra são de emissão unilateral e não possuem assinatura de quem enviou e de quem as recebeu. Os denominados registros de qualidade e planilhas de controle de recebimento de materiais também são documentos unilaterais do autuado, comprovando apenas que houve a entrada de mercadoria, circunstância não discutida nos autos. Porém, não comprovam que saíram do suposto fornecedor. Acresce-se a isso o fato de, no contrato social juntado, não constar sequer reconhecimento de firma ou elemento que lhe possa conferir fé. No documento denominado Declaração de Faturamento Meridional Polímero, não constar a assinatura dos declarantes. Os documentos de folha 206 e 207 não referenciaram a suposta empresa fornecedora, mas outro estabelecimento, Normal Polímetros Indústrias e Comércio, que, segundo consulta pública realizada no sistema CADEP, foi cassada por prática de ato ilícito por repercussão no âmbito tributário. No que atine a demonstração da regularidade de transporte das mercadorias, a autoridade fiscal relata que, abro aspas, com base nos dados do transportador constantes nas notas fiscais e no conhecimento de transporte apresentados pelo autuado, foram efetuados pelo fisco pesquisa dos veículos e da passagem em pedágios estaduais, dos caminhões que possuem tag e de cobrança eletrônica. A pesquisa dos dados fornecidos pelas concessionárias e operadoras das rodovias paulistas está disponível no universo de rastreamento do Data Warehouse da Secretaria da Fazenda e Planejamento. Essas consultas tiveram por objetivo analisar o trânsito dos veículos no período compreendido entre 4 de 2016 e 26 de 2 de 2016, ou seja, dentro do período da autuação fiscal. Com base nessa pesquisa, foi elaborado pelo fisco relatório de inconsistência de transporte de mercadorias que descreve a rota de passagem dos veículos individualmente para cada operação. Dentre as inconsistências apuradas pelo fisco e detalhadas no demonstrativo de folha 346 e 348, merece realce o fato de que, abro aspas, em 11 operações, constata-se que este veículo dispõe de dispositivo sem parar e não transitou na região da Grande São Paulo, local da sede da empresa supostamente fornecedora das mercadorias na data da emissão e saída das mercadorias. Não obstante, em sua defesa, o autor argumenta: o fato de não ter havido passagem nas praças de pedágio existentes na Grande São Paulo, conforme apontado no relatório circunstanciado, não induz forçosamente à conclusão de que o veículo transportador não tenha carregado a mercadoria na sede da fornecedora e entregue na sede da adquirente. Além da diversidade de trajetos, que dá ao motorista a possibilidade de escolher aqueles em que se economiza com as altíssimas tarifas de pedágio, também existe a possibilidade da não utilização do dispositivo, mas optar pelo pagamento na cabine do pedágio. Malgrado os argumentos formulados, é o próprio autuado que reconhece a pouca plausibilidade de sua justificativa para a não passagem dos veículos pelas praças de pedágio existentes na Grande São Paulo. Abro aspas. Por mais que soe absurda tal escolha, não se pode afirmar sua possibilidade. De fato, seria um verdadeiro contrassenso se admitir que veículos de operadores de transporte distintos, inclusive do próprio autuado nas notas fiscais 1135 e 1185, conquanto desconto de assinatura de dispositivo de cobrança automática de pedágio, tenham optado pelo pagamento diretamente na cabine ou adotado caminhos alternativos, geralmente mais longos e com infraestrutura rodoviária mais precária. Mas ainda há algo relevante a ser observado.
Vou às folhas 330 e 333 e constato a incongruência entre o endereço do suposto fornecedor das mercadorias constante na nota 1329 e aquele aposto no CTE correspondente como de remessa das mercadorias, o que não é plausível. Tais inconsistências são deveras prejudiciais à pretensão do recursal de demonstrar a adoção de uma conduta zelosa em relação ao transporte das mercadorias, sendo certo que as mercadorias recebidas pelo autuado vieram de qualquer outro lugar que não dos endereços consignados como origem dos documentos apresentados, uma vez que o suposto fornecedor nunca funcionou em nenhum dos endereços indicados. Ante o exposto, é indubitável que o autuado não logrou cumprir o requisito de verificação da regularidade comercial das operações. Passo, então, ao eixo financeiro, e digo que o acervo probatório dos autos não se mostra suficiente à demonstração do efetivo pagamento das mercadorias. Há que se observar que os comprovantes de pagamento acostados aos autos demonstram transferências numeradas na modalidade TED, e neles não há indicação do número das notas fiscais. Veja-se que não estamos a tratar de modalidade de pagamento de títulos, boletos, mas a transferência de valores determinados unilateralmente pelo cliente, o autuado. Transferência eletrônica de dados é transação bancária que, por sua natureza, não guarda vínculo direto com operações mercantis, e por isso não ostenta a força probante que se faz necessária para a demonstração da liquidação financeira em um contexto de inexistência do estabelecimento fornecedor. E não havendo demonstração documental da conexão entre os documentos probatórios apresentados e os documentos fiscais consubstanciados nas operações em apreço, não há como se atestar a regularidade dos aludidos pagamentos. A par disso, registra-se que no comprovante TED, né, juntados folha 233, parcialmente legível, assinale-se, há a seguinte ressalva: o crédito ao fornecido estará disponível após a transmissão ao VACE. Indo além, observo que em contexto de inexistências e simulação de estabelecimentos fornecedores, não é incomum a abertura de contas bancárias em nome de um suposto fornecedor que miram tão somente o recebimento de numerário em operações físicas. E sobre essas premissas, é possível afirmar que o fato de haver pagamento pode até denotar a entrada de mercadoria no estabelecimento, o que de fato é incontroverso nos autos. Mas o pagamento não é necessariamente por si só, né, aqui o registro, hábil para refletir a conduta diligente do estabelecimento adquirente, porquanto não ser capaz de denunciar a origem das mercadorias. Ao grado exposto que se faz relevante para a solução da controvérsia da lide é que os comprovantes de pagamento acostados altos não podem ser considerados hábeis para a demonstração da liquidação financeira, porque não há como vinculá-los com segurança os documentos fiscais em questão. Em outros dizeres, como não se desincumbiu do cargo probatório que lhe competia, há que prevalecer o quanto decidido pelo órgão de primeira instância. Ao fim, relevante para a solução da lide é que, na linha de entendimento jurisprudencial firmado pelo STJ, ante a não comprovação de nenhum dos fatos base, né, não há como se concluir pelo fato principal, a veracidade das operações de compra e venda, e de nenhuma das operações fiscais narradas no presente ainda. E se não se pode inferir a veracidade da operação de compra e venda, e consequentemente a boa-fé do contribuinte, não se pode considerar lícito o aproveitamento de crédito decorrente da documentação da nota fiscal posteriormente declarada inidônea nos termos, no exato teor da súmula 509. Assim, a partir do detido exame do acervo probatório colegido nos autos, forma o convencimento de que a manutenção, integral manutenção da agência fiscal à medida que se impõe. Por fim, em relação à multa aplicada, o autuado alega confiscatoriedade. E ressalto que as multas aplicadas estão em conformidade com a legislação vigente, guardam razoabilidade e proporcionalidade aos danos causados, e o percentual de multa foi dimensionado por dispositivo legal válido e vigente, cujo afastamento somente se faria nas hipóteses do artigo 28 da Lei 13.457 de 2009, no ocorrente no presente caso. Então, não é cabível a proposta de afastamento de normas por esse órgão de julgamento sobre o argumento de constitucionalidade, de inconstitucionalidade. Então, eu digo que não há que se falar também em ofensa ao princípio da vedação confisco, previsto no artigo 150, haja visto que esse se refere apenas a tributo. Diante disso, conheço do recurso de ofício e nego-lhe provimento, e conheço parcialmente do recurso ordinário e nego-lhe provimento, mantendo a decisão fiscal que limitou os juros no crédito tributário lançado à taxa Selic. Como voto, doutores, eu vou fazer apenas uma correção aqui no meu voto, mas eu já vou passando a palavra para os doutores. Doutor Henrique, por favor. Muito obrigado, senhora presidente. Parabenizo a doutora Gisele Berto Vilas Boas pela sustentação oral. Parabenizo a senhora relatora, doutora presidente, na sessão de hoje, pelo voto, e adianto que vou acompanhá-la em razão de
considerar que a valoração das provas apresentadas está bastante adequada ao conteúdo carregado aos autos. Vejo das mesmas formas as fragilidades das provas trazidas pelo contribuinte, especificamente em razão da declaração de inidoneidade, que é a inexistência do estabelecimento. Isso, trazido para o contexto das provas, acaba alterando a força probatória de alguns documentos que, em outra situação, talvez fossem suficientes para comprovar a efetividade da operação. Então, eu vou acompanhar a relatora. Ok, muito obrigada, doutor Henrique. Passa a palavra, então, à doutora Maria Anselma. Obrigada, presidente. Mais uma vez, bom dia a todos. Desculpe a minha voz, mas eu estou muito congestionada, eu acho, né? Sei lá. Mas eu quero também parabenizar a patrona pela objetividade da sustentação oral e também a nossa presidente, né, a doutora Luciana, pelo voto que está totalmente, eu diria, fundamentado, né, com os fatos de fato ocorridos. Então, para mim também as provas não são suficientes e o fato da não existência do estabelecimento, né, na declaração já é suficientemente para que não tenha realmente ocorrido a operação com a boa-fé. Então, eu acompanho plenamente, sem nenhuma ressalva, doutora Luciana. Obrigada. Ok, muito obrigada, doutora Maria Anselma. Passa a palavra, então, ao doutor Vinícius. Bom dia a todos, bom dia, doutora Gisele, doutora Yara, doutora Maria Anselma, doutor Henrique de Mello. O voto da presidente, ele traz o que eu acho essencial para a análise de casos como esse, de boa-fé, que é uma análise minuciosa das provas. É o básico e essencial para a gente julgar, tanto para entender que houve boa-fé, quanto não houve. E, nesse sentido, foi impecável o voto da presidente, e cujo voto eu acompanho. Ok, muito obrigada, doutor Vinícius. Doutora Yara, alguma consideração? Nenhuma consideração. Obrigada, doutora. Ok, perfeito. Então, doutores, eu já registrei o voto aqui, já fiz as alterações, eu estou encerrando o debate. Verificando o quórum. Doutor Vinícius? Não está aparecendo para mim para fazer o voto, doutora Luciana. Não aparece a verificação de quórum, confirmação de presença? Acho de concessão. Não, aparece. Eu tenho que entrar no processo, é isso? Ah, Exato. sim, agora apareceu. Perdão a todos, perdão a todos. Só falando para vocês que eu ainda estou na minha estreia no tribunal, e eu ainda não me acostumei com o sistema. Ah, perfeito. Mil perdões. Perfeito. Iniciando votação. Ok, encerrando a votação. E encerrando o julgamento.
Então, doutora Gisele, o recurso de ofício da Fazenda, da Fazenda não foi provido e o recurso do contribuinte, o recurso ordinário, também não foi provido nos termos do meu voto de relatoria. Agradeço a sua participação, parabenizo pela sustentação oral mais uma vez e desejo um ótimo fim de semana. Obrigada a todos, bom dia. Bom dia. Então, doutores, terminado esse julgamento, vamos passar, então, para o próximo processo. O próximo processo com sustentação oral é o AIN 4343998, Huawei do Brasil Telecomunicações. O relator é o doutor Henrique, a quem eu passo a palavra para que faça um resumo das acusações. Muito obrigado, senhora presidente. Novamente, bom dia a todos. Trata-se de recurso ordinário interposto às folhas 566 e 594 contra a decisão de folha 537 e 562, que julgou procedente o AIN 41439983, lavrado em face de Huawei do Brasil Telecomunicações Limitadas. O AIN mencionado, em síntese, traz 4 acusações que podem ser resumidas em situações de creditamento indevido, decorrente de valores superiores aos destacados nos documentos fiscais de entrada, e de creditamento indevido por inobservância da Portaria CAT 158/2015, nos seguintes termos. Eu transcrevo os relatos das infrações, e eu vou tomar a liberdade de ler aqui só um pedacinho de cada um, que aí vai fazer sentido depois na hora da leitura do voto. Creditou-se indevidamente de ICMS, decorrente de valores creditados superiores aos destacados nos documentos fiscais de entradas, conforme se comprova pelas cópias dos documentos juntados. O contribuinte foi notificado a justificar o aproveitamento de créditos do ICMS oriundo dos documentos fiscais em que não houve destaque do imposto, nos termos do item 3 da notificação. Em resposta, afirmou que nessas operações de CFOP 1913, agregou em uma só escrituração documentos fiscais complementares que receberam. Todavia, esses documentos não teriam o condão de permitir o creditamento, de acordo com o fiscal. Aí o segundo item, creditou-se indevidamente do ICMS, decorrente de valores creditados superiores ao destacado dos documentos fiscais de entrada, e o contribuinte foi notificado a justificar o aproveitamento dos créditos. Em resposta, afirmou que as referidas notas foram emitidas por seus fornecedores e parceiros que, por equívoco, deixaram de destacar o ICMS corretamente, emitindo notas complementares, das quais aproveitou os créditos integralmente nos seus livros. No item 3, creditou-se indevidamente pela escrituração dos valores no registro de apuração do ICMS a título de créditos relativos a operações próprias do substituto em operações realizadas pelo contribuinte substituído. Os créditos foram feitos, de acordo com o fiscal, sem que tenha sido observada a disciplina do artigo 3º, inciso 1º da Portaria CAT 158. O contribuinte notificado a justificar afirmou que, em relação às operações de código 00721, escriturou os créditos em razão do desfazimento da substituição tributária realizada em operações anteriores, nos termos do artigo 271 do regulamento da Portaria CAT 158. O último item, creditou-se indevidamente pela escrituração dos valores no registro de apuração a título de ressarcimento da substituição tributária por contribuinte substituído em operações interestaduais que realizara ao promover saídas destinadas ao Distrito Federal dos valores do ICMS-ST retidos em favor do Estado de São Paulo, com a mercadoria X, sujeita à substituição tributária. De acordo com o fiscal, isso foi feito sem a observância da disciplina prevista no artigo 3º, inciso 1º da Portaria CAT novamente. O contribuinte se ressarciu na EFD, apuração, GIA e outros créditos, sob o código 00719, de créditos em razão do desfazimento da substituição tributária, realizada em operações anteriores. E aí, de acordo com o fiscal, todavia não informou entradas suficientes que acobertassem as referidas saídas, impossibilitando que se apurasse o valor recuperado no montante apontado. A recorrente traz no recurso ordinário os seguintes argumentos, em síntese.
improcedência dos itens 1 e 2 do auto de infração, tendo em vista o adequado cumprimento por parte da empresa do quanto exigido pelos artigos 61 e 214, ambos do regulamento. Alternativamente, em relação aos itens 1 e 2, descumprimento do princípio da não cumulatividade, previsto no 155, parágrafo 2º, inciso 1º da Constituição Federal. Ainda em relação aos itens 1 e 2, a necessidade de busca pela verdade material diante da demonstração do seu direito à apropriação dos créditos. Em relação aos itens 3 e 4, que a empresa cumpriu adequadamente as exigências da Portaria CAT 158 de 2015, bem como seguiu a orientação constante da resposta à consulta 18683 de 2018, tendo demonstrado a suficiência de entradas de mercadorias a fazer frente à quantidade de saídas, permitindo assim a tomada dos créditos nos moldes como realizado. Configuração de prática reiterada pela administração, autorizar o afastamento das penalidades e dos juros. Erro de capitulação da penalidade aplicada, devendo ser utilizado o inciso 5º, a linha P do artigo 85, ao invés do inciso 2º, a linha J do artigo 85 da Lei 6374 de 89, e ausência de prejuízo ao erário. Parecer em contra-razões da douta representação fiscal está às folhas 598 e 610, rechaçando todos os argumentos da recorrente. O feito foi levado a julgamento pela colenda 4ª Câmara Julgadora deste egrégio tribunal em sessão de 22 de março de 23, ocasião na qual decidiu-se pela conversão em diligência, especificamente em relação aos itens 3 e 4. A nobre relatora para o caso, doutora Maria Helena Tavares de Pinho Tinoco Soares, no que foi acompanhada por seus pares, se manifestou no seguinte sentido, abro aspas, contudo, se faz necessária a averiguação mediante conversão do julgamento em diligência para especificamente em relação às infrações 3 e 4, verificar se efetivamente havia mercadorias em estoque para amparar o ressarcimento. Ou seja, analisar se de fato houve a escrituração das notas fiscais nos respectivos registros do C176 em relação aos meses objeto de autuação, janeiro, março, abril e junho de 2018. Dessa forma, voto pela conversão do julgamento em diligência para que a douta autoridade fiscal verifique se o procedimento adotado pela recorrente em relação aos itens 3 e 4, em todo o período objeto do AIM, estão de fato em conformidade com a orientação acima, vale dizer para se aferir a correção dos valores apurados como passíveis de ressarcimento e creditamento. Fecho aspas. Cumprida a diligência retornam os autos para julgamento. Esse é o relato do necessário para o momento, senhora presidente. Ok, muito obrigada, doutor Henrique. Passo a palavra, então, ao patrono, doutor João Antônio. Doutor João Antônio, pode fazer a sustentação oral, por favor. Bom dia, senhora presidente. Bom dia, senhor doutor Henrique, senhora Maria, senhor Vinícius, senhora Yara. Como muito bem relatado pelo senhor Henrique, basicamente são dois conjuntos de infrações, né? Então, a infração 1 e 2 é referente à suposta acreditamento indevido de ICMS e notas fiscais complementares não escrituradas, e infrações 3 e 4, na verdade, a infração seria de inobservância do disposto na portaria CAT 158 e, por consequência, foi glosado o respectivo crédito. Então, para não me alongar demais, basicamente a acusação é essa, né? As infrações 1 e 2, quais são os argumentos da recorrente? Os artigos 61 e 214 do regulamento aqui de São Paulo, eles determinam a escrituração de documentos fiscais somente na hipótese em que ocorra uma efetiva entrada de mercadorias no estabelecimento dos contribuintes, né? No caso das notas fiscais complementares, como já apontado pelo Dr. Henrique, trata-se de complementação da escrituração dos créditos, tendo em vista que não houve destaque pelos fornecedores da recorrente. E não existindo, né, qualquer outro dispositivo legal que obrigue a escrituração dessa nota fiscal, o procedimento adotado pela recorrente foi de apropriar o crédito em referência às notas fiscais de fato de entrada e com relação aos complementares, deixar de escriturá-las. Caso os senhores entendam, no sentido de que referidas notas deveriam ser escrituradas e os créditos referentes a essas notas fiscais complementares
A recorrente pugna pela observância, né, da regra constitucional da não cumulatividade, né, prevista no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 1º da Constituição, e o princípio da verdade material, que é importante destacar que, tanto na impugnação quanto no recurso, a recorrente empenhou seus esforços em apresentar uma tabela e os documentos que suportam, lógico, a tabela, e em que comprova a integralidade do crédito em referência às notas fiscais de entrada e às respectivas notas fiscais complementares. Então, o crédito apropriado pela recorrente está devidamente comprovado nestes autos. Então, caso a argumentação de direito não seja acatada, em homenagem ao princípio da verdade material, pugna-se pelo reconhecimento do crédito, tendo em vista a não cumulatividade do CMS. O grande ponto da discussão desse processo são as infrações 3 e 4. É uma situação pouco comum nesse tribunal. Lembro da discussão na 4ª Câmara, foi algo que chamou bastante a atenção da relatora, porque aqui a discussão não foi sobre, inicialmente, né, sobre a existência ou não de crédito pela recorrente. Na verdade, foi a forma de cumprimento da instrução da portaria CAT 158. Então, o que diz a portaria CAT 158? Para amparar as notas fiscais de saída, o contribuinte deve referenciar a nota fiscal de entrada mais recente. E aqui reside a dúvida entre contribuinte e fisco. A dúvida não, o debate, me desculpe. Entende o contribuinte que, por exemplo, na saída de 100 itens de uma mercadoria, eu tenho que referenciar a última nota fiscal, que, por exemplo, tem 200 itens. Na nota fiscal posterior de saída, que, por exemplo, tem 400 itens, ainda assim, eu tenho que primeiro referenciar a última nota fiscal, ainda que ela tenha já sido referenciada na remessa anterior, e assim por diante. Então, sempre o contribuinte vai referenciar a última nota fiscal de entrada. Ao entendimento da fiscalização, que, na verdade, é por quantidade de mercadoria. Então, se eu referenciei 100 itens, esses 100 itens da primeira nota fiscal, da última nota fiscal de entrada, não podem mais ser referenciados para que haja uma certa sistemática, uma facilidade de fiscalização. O contribuinte até entende o posicionamento da fiscalização, mas fato é que existe uma solução de consulta que ampara o entendimento da contribuinte. Então, a solução de consulta é bastante clara, ela, inclusive, apresenta um exemplo fictício de como deveria ser cumprida a portaria CAT 158, e, por esse motivo, quando do início do julgamento, na verdade, pela 4ª Câmara Julgadora, chamou a atenção da relatora, que optou por converter o julgamento em diligência. Basicamente, o que a relatora, durante aquele julgamento, expôs foi o segundo pedido da recorrente. Pouco importa, ao cabo, a forma de cumprimento da portaria CAT 158. Para o creditamento feito pela recorrente, basta comprovar que existiam entradas suficientes para amparar as saídas de mercadorias realizadas pela recorrente. E foi esse o escopo da diligência. Durante a diligência, o fiscal atestou que a recorrente possuía entradas suficientes para amparar as saídas objeto da autuação. Nesse sentido, o que, na verdade, foi atestado pela diligência é que o creditamento realizado pela recorrente foi devido. Então, não há dúvidas nos autos, comprovado pela própria diligência, que o crédito glosado por meio dos itens 3 e 4 do auto de infração é indevido.
Então, deve ser cancelada, pugna-se pelo cancelamento integral das infrações 3 e 4. Caso, e embora haja reconhecimento documental de improcedência das infrações 3 e 4, caso elas sejam mantidas, a recorrente ainda apresenta argumentos subsidiários. Então, o primeiro argumento subsidiário é a aplicação do artigo 100 do CTN, tendo em vista que a contribuinte seguiu exatamente o disposto na resposta à consulta 18863 de 2018, e por esse motivo as exigências de juros e multa merecem cancelamento, e ainda, subsidiariamente, de novo, o cancelamento da multa por erro na capitulação. A capitulação da multa foi por creditamento indevido. A acusação fiscal é de inobservância da portaria CAT 158, ou seja, foi um erro na escrituração e não um creditamento indevido, como inclusive atestado em diligência nesses atos. Então, essa é a minha breve exposição sobre o caso. Permaneço aqui disponível aos senhores para esclarecer qualquer dúvida e agradeço a oportunidade que me foi dada. Ok, muito obrigada, doutor João Antônio, de cumprimento pela sustentação oral, parabenizo, e passo a palavra, então, ao relator para a leitura do voto. Muito obrigado, doutora Luciana, senhora presidente. Agradeço também ao doutor João pela sustentação oral e vou passar a leitura do voto. Em relação aos itens 1 e 2 do AIN 4143-998-3, que trazem acusação de creditamento indevido decorrente de valores superiores aos destacados em documentos fiscais de entrada, a análise feita pelo julgador de primeira instância administrativa está adequada e as exigências devem ser mantidas. Isso porque o contribuinte realizou o creditamento do imposto destacado em notas fiscais complementares que não foram objeto de escrituração, o que é exigência decorrente da melhor interpretação dada aos artigos 61 e 214 do Regulamento de CMS Estado de São Paulo. A recorrente argumenta que referidos artigos 1. Determinam que o documento fiscal corresponda a uma efetiva entrada de mercadoria e 2. Que não exigem a escrituração de notas fiscais complementares em situações como a do caso concreto. Ocorre que essa não se afigura como a leitura mais apropriada da legislação de regência. O fato do artigo 61 do regulamento mencionar que o contribuinte pode creditar-se do imposto anteriormente cobrado relativamente a mercadorias entradas em seu estabelecimento, condicionando o direito ao crédito à escrituração do respectivo documento fiscal, não afasta a obrigatoriedade de se escriturar qualquer documento fiscal que pretenda fazer servir de fundamento para o creditamento do ICMS. Leitura distinta seria permitir ao menos 2 absurdos. O primeiro, no sentido de que ao contribuinte seria dado o direito de se creditar de ICMS sem atribuir as razões do creditamento à análise do fisco. O segundo, seguindo a linha inaugurada pelo raciocínio da empresa, em uma análise mais literal do artigo, seria afirmar que nenhuma outra situação daria direito ao crédito, que, inclusive, seria contrária às pretensões da recorrente. Não há permissão na legislação do Estado de São Paulo para que seja realizado creditamento de ICMS com base em documentos fiscais não escriturados. O princípio da não cumulatividade, previsto constitucionalmente, não é mitigado pela exigência de cumprimento de obrigações acessórias que permitam ao fisco visualizar a correção do creditamento realizado. O controle da legalidade das razões que fundamentaram a apuração dos créditos é fundamental para a fruição do direito à não cumulatividade. Por isso, a leitura mais adequada dos artigos 61 e 214 do RICMS não é aquela proposta pelo contribuinte neste caso concreto. Condicionar o creditamento à escrituração dos documentos fiscais é garantir o atendimento ao princípio da não cumulatividade, e não o limitar. Diante desse raciocínio, deveria o contribuinte, para ter validado o creditamento realizado, ter escriturado os documentos fiscais que se referem às entradas e que possuem o destaque do ICMS, devendo, por isso, ser mantidos os itens 1 e 2 do AIN. Destaque-se que a solução dada à questão não vai de encontro à busca pela verdade material, uma vez que não se discute aqui a existência dos créditos ou mesmo o direito ao creditamento. O ponto que fundamenta a autuação se refere à falta de escrituração correta das informações necessárias à fruição do direito ao crédito.
Já no que se refere aos itens 3 e 4 do AIN, o resultado da diligência realizada por ordem da Colém da 4ª Câmara Julgadora deste egrégio tribunal resolve a questão favoravelmente ao contribuinte. Como informado mais acima, as acusações dos itens 3 e 4 estão envoltas pelo seguinte contexto fático. Para o item 3, abro aspas, os créditos foram feitos sem que tenha sido observada a disciplina prevista no artigo 3º, inciso 1º da Portaria CAT 158 de 2015, ou seja, que se informem as entradas mais recentes da mercadoria suficientes para comportar a quantidade que saiu do mesmo item. O contribuinte foi notificado e, em resposta, afirmou que, em relação às operações do Código 721, escriturou os créditos em razão do desfazimento da substituição tributária. Todavia, desobedecendo a estes comandos, não informou entradas suficientes que acobertassem as referidas saídas, impossibilitando que se apurasse o valor recuperado no montante apontado, fecho aspas. As aspas são da autoridade fiscal. Para o item 4, abro aspas, os créditos foram feitos sem que tenha sido observada a disciplina da Portaria CAT, ou seja, que se informasse as entradas mais recentes das mercadorias suficientes para comportar as quantidades que saíssem do mesmo item. O contribuinte se ressarciu na EFD, sob o Código 719, de créditos em razão do desfazimento da substituição tributária realizada em operações anteriores. Todavia, não informou entradas suficientes que acobertassem as referidas saídas, impossibilitando que se apurasse o valor recuperado no montante apontado, fecho aspas. Também da autoridade fiscal. A recorrente alegou, durante o processo, que haveria divergência de interpretação quanto ao sentido da prescrição trazida pela Portaria CAT 158 de 2015, considerando cumprir adequadamente aos ditames presentes em referida portaria, bem como a orientação exarada na resposta à consulta 18683 de 2018, tendo demonstrado a suficiência de entradas de mercadorias a fazer frente à quantidade de saídas, permitindo assim a tomada dos créditos nos moldes como realizado. Diante do alegado, determinou-se, abro aspas, a averiguação mediante conversão do julgamento em diligência para especificamente em relação às infrações 3 e 4 verificar se efetivamente havia mercadorias em estoque para amparar o ressarcimento, ou seja, analisar se de fato houve a escrituração das notas fiscais nos respectivos registros C176 em relação aos meses objeto de autuação, janeiro, março, abril e junho. Fecho aspas. Essas aspas são da relatora da 4ª Câmara. A autoridade fiscal, em manifestação de diligência de folhas 647 e 648, foi categórica. Abro aspas. Sem juízo de valor, foram refeitas e juntadas as planilhas na forma como solicitado pelo TIT, na qual constatamos que há registro C176 que correspondem e atendem ao creditamento do ICMS próprio, item 3 do AIN, e ao ressarcimento do ICMS-ST, item 4 do AIN. Observe-se outro sim, que nas últimas colunas à direita de cada planilha mensal acrescentamos a numeração das páginas no processo nas quais estão consignados os referidos registros. Na mesma metodologia referenciada na consulta tributária 18863 de 2018, na forma como questiona a consulente em sua tabela exemplificativa no seu item 3 e conclui o órgão consultivo em seu item 7, os seus quantitativos apontam para a inexistência de excedentes de ICMS a serem cobrados, de planilhas mensais juntadas. Diante disso, e aí eu fecho aspas e volto. Diante disso, não há que se falar no creditamento indevido considerado nos itens 3 e 4 do AIN 41439983. Quanto aos demais argumentos trazidos em sede de recurso ordinário, não há que se falar em práticas reiteradamente observadas por autoridade administrativa em razão de mera emissão de respostas a consultas, que não vinculam contribuintes não requerentes ao fisco e nem este àqueles. Também não há que se falar em ausência de prejuízo ao erário, no presente caso. O fato do contribuinte possuir saldo credor não faz com que a infração de creditamento indevido perca importância e deixe de significar prejuízo ao interesse público de arrecadação, uma vez que referido saldo credor resta indevidamente inflado, fazendo com que o contribuinte deixe de pagar o tributo devido de maneira ilegal. Por fim, não se cogita de erro na capitulação da penalidade aplicada no AIN 41439983. As infrações cometidas se enquadram perfeitamente na hipótese prevista no inciso 2º, a linha J do artigo 85 da Lei 6374 de 89, crédito indevido, não havendo que se falar em mera irregularidade de escrituração, como prevê o inciso 5º, a linha P do artigo 85 da Lei 6374 de 89. Diante de todo o exposto, eu conheço do recurso ordinário
e a ele eu dou parcial provimento para afastar as exigências constantes dos itens 3 e 4 do AIN 41439983, mantendo-se os itens 1 e 2 como lançados. É assim como voto, senhora presidente. Ok, muito obrigada, doutor Henrique. Eu peço-lhe apenas que faça o registro do seu voto. E eu já digo primeiramente que eu queria parabenizar o relator pelo percussiente voto, né, que já é costumeiro do doutor Henrique. Contudo, doutor Henrique, considerando que ainda tem certas peculiaridades, eu gostaria de analisar a matéria com um pouco mais de detimento. Então, caso o senhor não se oponha, e também com a autorização dos demais colegas, eu gostaria de tirar o processo em vista. Nenhuma oposição, senhora presidente. Só vou terminar o registro do voto aqui e já libero. Só um segundo. Ah, ok, perfeito. Alguém mais tem intenção de pedir vista? Alguém mais quer analisar a matéria? Ok, então vou registrar aqui no pedido. Ok, então, doutor João Antônio, eu vou levar o processo em vista para analisar a matéria com um pouco mais de calma e retorno em breve. Então, o senhor acompanha aí a pauta, o processo retornar, não demora muito, vai demorar muito não a retornar. Muito obrigada pela sua participação, desejo-lhe uma ótima semana. Fim de semana? Certo. Obrigada. Certo, doutora Luciana. Obrigado a todos. Um ótimo final de semana. Obrigada. Então, doutores, vamos passar agora, então, ao processo número 41.46.964, Roge Comércio e Distribuidora de Cosméticos. O patrono é o doutor Gustavo Rodrigues Pellegrino, que vai acompanhar o julgamento. A relatora é a doutora Maria Anselma, a quem eu passo a palavra. Obrigada, doutora Luciana, mais uma vez. Bom dia a todos. O voto já se encontra registrado e também a sustentação oral já realizada, né, doutora? Ele vai só acompanhar ou fazer algum esclarecimento de fato? Exato, a sustentação oral já foi realizada, o doutor está à disposição aí para caso haja alguma dúvida. O voto já está registrado, né, todos podem acompanhar. Trata-se de um único item, por deixar de recolher, por guia de recolhimento especial, conforme previsto no artigo 426 do RICMES. No momento da entrada no Estado de São Paulo, no período de janeiro e fevereiro de 2017, conforme discriminado no demonstrativo do anexo 1, referente à entrada de mercadorias sujeita ao regime jurídico de substituição tributária, provenientes da empresa Roger, né, o Goiás Distribuidora Limitada, localizada no estado de Goiás. As operações encontram-se devidamente escrituradas no livro fiscal próprio, sem crédito do imposto, com exceção de 21 itens, que também foram relacionados no demonstrativo do anexo 1. A autuada foi devidamente notificada do AIN, apresentou tempestiva defesa de folhas 29463000, alegando de forma preliminar nulidade do AIN por falta de citação e intimação da suposta responsável solidária, falta de consideração dos pagamentos realizados no cálculo do AIN e não aplicação da redução da base de cálculo disciplinada no artigo 34 do anexo 2 do RICMES São Paulo. No mérito, alega impossibilidade de exigir ICMS antecipado por meio de decreto, conforme termo 456 do STF, e ainda afirma a inexistência de responsabilidade solidária da recorrente. Isto porque a simples caracterização de possível interdependência entre a impugnante e a Roger Logística, no mais, não é suficiente a legitimar a atribuição de responsabilidade solidária
E a última, por fim, fala sobre a inconstitucionalidade dos juros de mora, devendo ser aplicados percentuais da taxa Selic. Houve manifestação fiscal, o julgador de primeira instância, então, converteu o julgamento em diligência para que o agente fiscal autuante se manifestasse sobre alegações apresentadas pela contribuinte sobre os recolhimentos efetuados, sobre o erro da aplicação da redução da base de cálculo nas operações autuadas e sobre a suposta falta de envio da notificação da lavratura do DEC da contribuinte. O agente fiscal autuante encaminhou notificação à contribuinte solicitando apresentação de informações por parte da contribuinte referente ao pagamento das notas fiscais. A contribuinte atendeu, juntando aos autos as folhas 3.048 a 3.059, a mesma planilha anteriormente juntada, sem discriminação de juros ou multa. Houve, assim, uma segunda notificação encaminhada, conforme folhas, onde, em atendimento, afirmou que houve o recolhimento de todas as notas fiscais recebidas no mês acima indicado, contendo todos os itens da operação. Ocorre que não foi feito o recolhimento individualizado, tendo a contribuinte autuada feito uma guia por mês, contemplando todas as notas fiscais recebidas dentro dos meses, conforme mencionado. Assim, não havendo juros e multa no período, e ainda juntou o recolhimento, onde não constam as descrições das notas fiscais. Houve, então, o envio de uma terceira notificação, conforme folhas, requerendo que a contribuinte autuada apresentasse eventual regime especial que o autorizasse a efetuar a apuração mensal, diferentemente do previsto no artigo 426-A do RICMES, ou, se não houvesse apresentasse planilha contendo a discriminação clara e precisa da parcela referente ao ICMS-T, aos juros e à multa moratória para cada item na nota fiscal. Porém, não houve qualquer resposta por parte da mesa. Houve resposta à solicitação de diligência por parte da douta representação fiscal autuante, de folhas e manifestação em retorno à diligência da representação fiscal. Então, a contribuinte se manifestou conforme folhas 3.123 a 3.131. Posto isso, o julgador de primeira instância, ele julga procedente o AIN lavrado contra a contribuinte Roger Comércio Distribuidora Limitada. Interposto o recurso ordinário, a contribuinte requer a reforma da decisão. Então, eu já posso passar a decisão, Excelência, por conta da sustentação oral já feita, né? Perfeito, pode sim, pode passar a leitura. Então, superada a fase relativa à sustentação oral, dou por fim do relatório, passando a decisão. Trata-se de recurso ordinário interposto pela contribuinte contra a decisão de primeira instância que julgou procedente o AIN. Acolho o apelo ordinário, verificando que nele consta os requisitos mínimos de admissibilidade, portanto, o conheço. Trata-se de auto de infração, discutindo um único item por deixar de pagar imposto de mercadoria sujeitos ao regime de substituição tributária remetidas por fornecedor localizado no estado de Goiás, diante da regra prevista no artigo 426-A do Regulamento do ICMS 2000. Conforme o artigo 426-A do RICMES, está prevista a antecipação do recolhimento do ICMS próprio, que incide sobre a operação de saída do contribuinte que receber a mercadoria de fora do Estado, e do ICMS-ST, caso o destinatário da operação a ser praticada pelo contribuinte que receber mercadoria de fora do Estado não figurar como consumidor final, ou seja, aquele que irá realizar uma saída subsequente. Assim, conforme levantado pela recorrente às folhas 3.206 a 3.211, o plenário do Supremo Tribunal Federal, com sede de repercussão geral, formulou o entendimento de que a exigência da antecipação do ICMS-T, tal como ocorre no caso em epígrafe, deve estar prevista em lei, em sentido estrito, não sendo suficiente a alegação genérica
constante de lei, conforme abaixo eu transcrevo. Então, eu escrevo o tema 456, que a tese foi antecipação sem substituição tributária do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador, necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal. Aí também eu transcrevo o trecho da emenda do acórdão proferido no recurso especial 598.677. E destaco, sendo inconstitucionais a regulação da matéria por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei. De acordo com o entendimento proferido pelo STF, a regulamentação do critério temporal da regra matriz de incidência de tributo, especialmente para antecipar o lapso temporal, determinante para o nascimento da obrigação através do decreto do Poder Executivo, é considerado inconstitucional, ainda que com pretensa autorização legal, sendo exatamente o caso da legislação paulista. Assim, a identidade entre o caso julgado pelo STF relativo à legislação do Estado do Rio Grande do Sul e a legislação paulista é evidente e patente, onde o referido julgamento proferido no RE 598.677 tratou de normas de legislação do Estado do Rio Grande do Sul, mais precisamente o artigo 24, parágrafo 7 da Lei Estadual nº 8.820, de 89, o qual, se analisados, verifica-se que este contém o mesmo vício que acometeu a legislação gaúcha. Haja vista a delegação macular o inciso 1 do artigo 426-A. Verifica-se que este contém o mesmo vício que cometeu a legislação gaúcha. Haja visto a delegação absolutamente genérica que consta no artigo 2º, parágrafo 3º-A da Lei 6374 de 89, que acaba por macular o inciso 1 do artigo 426-A. Então, eu cito a Lei 8.820 do Rio Grande do Sul, cito a Lei 6.374 de 89 do Estado de São Paulo. Continuo no meu voto. Portanto, entendo pela identidade entre o caso que originou a tese firmada no tema 453, relativa à legislação do Estado do Rio Grande do Sul e à legislação paulista, e cancelo o único item do AIM. Com relação à vedação prevista no artigo 28 da Lei 13.457, transcrevo aqui trechos dos votos proferidos pelos ilustres juízes Dr. Faisal Yunis Júnior, da 8ª Câmara Julgadora deste Tribunal, no AIM-TAU, e Dr. Samuel Rema, também da 8ª Câmara Julgadora no AIM-TAU. Ambos os autos de infração que discutem sobre o tema 456 do STF. Então, eu transcrevo. E, então, continuo no meu voto, que, diante de todo o exposto, do que dos autos consta, conheço do recurso ordinário interposto por Roger Comércio Distribuidora de Cosméticos Limitada, dou provimento, reformando a decisão recorrida e cancelando o AIM integralmente. É como voto, presidente, colocando a apreciação dos meus pares. Obrigada. Ok, muito obrigada, doutora Maria Anselmo. De logo, eu cumprimento pelo voto, que são sempre muito claros, muito objetivos. Contudo, doutora Maria Anselmo, eu já analisei essa matéria controvertida nos presentes autos, até mesmo nessa Câmara, né? E principalmente em relação ao tema 456. Então, eu também gostaria de pedir vista nesse caso a senhora não se oponha, gostaria de levar esse processo em vista para colocar o meu posicionamento sobre a matéria. Perfeito, doutora. Não, imagina, fique à vontade. Alguém mais pretende pedir vista? Alguém mais quer analisar a matéria? Doutora Luciana, eu não sei se é o caso de falar agora, porque como a doutora vai tirar em vista, que é a posição da representação fiscal, né? Que a gente entende que o 426A não é baseado no artigo 2º, mas o artigo 60, inciso 1º da Lei 6374. Então, a gente entende que justamente ele fixa o momento do fato gerador para a cobrança antecipada e regulamentada no artigo, né? Então, eu não sei se é o caso da gente de apresentar uma manifestação ou como vai sair em vista.
Né? A gente até traz jurisprudência de outras câmaras validando o 426A. Caso queira juntar, doutora Yara, talvez seja importante, né? Que já posiciona, já coloca o seu posicionamento da representação. Então eu vou pedir aqui manifestação. Eu vou fazer agora, então. Vou lá, tudo bem? Perfeito, perfeito. Pode pedir. Aí é clicar em gravar, né? Você tem que pedir isso. Agora sim. Concedida. Eu colei, desculpa, doutora Luciana, eu colei agora, como que eu faço para sair daqui? Deve ter um botão de salvar, né? Tem, desculpa, perdão. Sem Deve ter problema. um salvar e fechar, alguma coisa assim. Isso, registrar manifestação, peço perdão. Sem problema. É que como eu substituo de vez em quando, eu não tenho tanta prática. Eu registrei, eu não sei se seria o caso de ler. Por favor, leia, né? Para que os colegas já entendam o posicionamento da Então, eu vou ler rapidamente a manifestação fiscal. Com todo respeito ao voto da ilustre juíza relatora, o AIN há de ser mantido. Tem como eu retificar, né? Entendemos, né, que é possível abrir para eu retificar? Sim, pode retificar. Peço perdão. Eu já retifiquei. Com todo respeito à voz da ilustre juíza relatora, a representação fiscal entende que o AIN deve ser mantido. O fundamento legal para o critério temporal para exigência regulamentada pelo artigo 426A está no artigo 60, inciso 1º da Lei 6374 de 89, não no artigo 2º, parágrafo 3º-A. Com efeito, o artigo 60, inciso 1º, estabelece a entrada da mercadoria em território paulista como critério temporal para que o Poder Executivo regulamente a exigência do recolhimento antecipado do imposto. E eu copio, né, o inciso 1º do artigo 60, que poderá ser exigido recolhimento antecipado do imposto quando da entrada ao território paulista mercadoria, o recebimento e serviço originários de outro estado do Distrito Federal. Assim, diferentemente da lei gaúcha analisada no leading case no tema 456 de repercussão geral, a lei paulista não é genérica, tampouco delega ao Poder Executivo matéria que reserva de lei em sentido estrito, pelo contrário. A lei paulista é expressa ao fixar a entrada da mercadoria no território paulista como momento da ocorrência do fato gerador para fins de recolhimento antecipado do imposto. No caso do Estado de São Paulo, é o artigo 60, inciso 1º. E também, eu copiei 2 vezes. Poderia retificar, eu peço para também para eu poder mudar. Eu vou só continuar, depois eu retifico. Assim, a gente entende-se inaplicável decidido no tema 456 do STF, pois este não tem caráter vinculante para a administração e não está entre as hipóteses previstas no artigo 28 da Lei 13.457 de 2009, para que seja afastada a Lei Paulista e, consequentemente, o artigo 426A do RICMES. As decisões judiciais em controle difuso de constitucionalidade operam efeitos apenas entre as partes litigantes, não vinculando a Fazenda Pública Paulista. Para não deixar dúvida quanto à validade do artigo 426A, a gente junta uma resposta à consulta tributária, que foi publicada após decisão do recurso extraordinário do Rio Grande do Sul, bem como 2 decisões de câmaras julgadoras distintas que validam, que concluem que não há que se falar que a antecipação está sendo feita por decreto. Não sei se eu acho que não é o caso de eu ler,
nem a consulta, nem as decisões, né? Mas eu lanço aqui na manifestação. Eu só peço, doutora, por favor, que me libere, que eu vi que eu repeti 2 vezes um parágrafo, só para eu dar uma editada, por favor. Muito obrigada. Essa é a manifestação fiscal da representação. Doutora Luciana está sem áudio. Desculpa. Muito obrigada, doutora Yara. Já está colacionado, então, o posicionamento da doutora representação fiscal, já está disponível para todos. Eu vou analisar a matéria com mais detimento e o processo retorna em breve. Então, doutor Gustavo, o processo está saindo em vista e eu já retornarei ele o mais breve possível. Eu agradeço a sua participação, desejo um ótimo fim de semana. Obrigado, bom final de semana a todos. Obrigada. Obrigada, doutora Luciana. Nada. Deixa eu só encerrar aqui, então, o julgamento, doutor. Só um minuto. Ok, então, o julgamento encerrado. Então, nós vamos passar, então, ao último processo da nossa pauta de hoje, que é o processo 41.44.924, Colar Indústrias e Comércio. O relator é o doutor Henrique Fernando Melo. Nós não temos sustentação oral, o patrono não está presente, então eu passo diretamente a palavra do doutor Henrique. Muito obrigado, senhora presidente. Trata-se de recurso ordinário interposto às folhas 3.086, 3.162, contra a decisão de folhas 3.055, 3.075, que julgou procedente o AIN 41449241, lavrado em face de Colar Indústria e Comércio Limitado. O AIN mencionado, em síntese, traz 7 acusações que podem ser resumidas em: deixar de pagar o ICMS com base em levantamento fiscal por falta de escrituração de documentos fiscais, deixar de pagar o ICMS por não ter escriturado notas fiscais eletrônicas de operações tributadas, deixar de pagar o ICMS em operações sujeitas à substituição tributária, cujas aquisições são de outras unidades da federação, falta de escrituração de documentos fiscais de entrada em operações tributadas, falta de escrituração de documentos fiscais de entrada em operações não tributadas, falta de escrituração de documentos fiscais de saída em operações não sujeitas ao imposto, falta de escrituração de documentos fiscais de saída em operações tributadas. A recorrente traz em seu recurso ordinário, em síntese, os seguintes argumentos: nulidade da autuação em razão da ausência de delimitação material da ordem de serviço fiscal, nulidade do AIN por afronta ao 142 do CTN, vícios de um procedimento administrativo por afronta aos primados da fé pública e cerceamento de defesa, ausência de motivação do ato administrativo de lançamento, gerando sua nulidade, necessidade de anulação dos itens 2, 6 e 7, uma vez que houve a regular escrituração das notas fiscais, necessidade de anulação dos itens 1 e 4, uma vez que houve a regular escrituração das notas fiscais, necessidade de anulação do item 5, uma vez que as notas fiscais se referem a transferências de saldo de filial para matriz, não havendo obrigação de escrituração nos moldes como exigido, necessidade de anulação do item 3 diante da regularidade do cumprimento das obrigações relacionadas à substituição tributária, desproporcionalidade e confiscatoriedade da multa diante da ausência de prejuízo ao erário, necessidade de relevação ou redução das multas aplicadas nos termos do artigo 527-A do regulamento, necessidade de adequação dos juros à taxa Selic, necessidade de afastamento da multa por ausência de renotificação do contribuinte, contrariando prática reiteradamente observada por autoridade administrativa, necessidade de afastamento da multa em razão do princípio da absorção, impossibilidade de exigência de multa, uma vez que o contribuinte teria pago o tributo devido, impossibilidade de exigência do imposto nas hipóteses de substituição tributária, uma vez que o tributo já estaria recolhido pelo substituto, necessidade de recálculo das multas e dos juros em razão dos erros contidos na autuação quanto às infrações identificadas. O contribuinte traz também pedidos de autorização para posterior juntada de elementos probatórios, concessão de dilação de prazo e realização de diligência. Parecer em contra-razões da douta representação fiscal está às folhas 3169 e 3191, rechaçando todos os argumentos da recorrente. Inicialmente,
Senhora Presidente, só confirmando aqui a autorização para já ir diretamente para o voto, né? Perfeito, nós não temos advogado. Ótimo, obrigado. Inicialmente, não se vislumbra as nulidades e vícios apontados pelo recorrente em relação ao trabalho fiscal. A ordem de serviço fiscal emitida cumpre a exigência do parágrafo único do artigo 9º da Lei Complementar 939 de 2003, estando completa em seus requisitos de validade. Não é necessária a exposição em referido documento de informação mais detalhada do que a dele constou. Entre aspas, examinar a regularidade do cumprimento das obrigações tributárias principais e acessórias, enquadrando-se sua descrição na exigência legal de se fazer constar, entre aspas, os trabalhos que serão desenvolvidos. Esse aqui é isso que está escrito no artigo 9º. O artigo 142 do CTN também está devidamente atendido no presente caso. O lançamento realizado pela autoridade fiscal verificou a ocorrência do fato gerador da obrigação, determinou a matéria tributável, calculou o montante devido a título de imposto, identificou o sujeito passivo e propôs a aplicação das penalidades cabíveis. O trabalho realizado se deu de maneira motivada, devidamente fundamentada, com demonstração do nexo causal entre o comportamento do contribuinte e a necessidade de constituição do crédito tributário e de aplicação das multas punitivas. Não há que se falar, portanto, em afronta aos primados da fé pública e nem em qualquer mácula aos princípios do contraditório e da ampla defesa. A legislação que regulamenta o procedimento e o processo administrativo tributário no Estado de São Paulo vem sendo adequadamente respeitada neste caso concreto, permitindo ao contribuinte o conhecimento das causas de todas as acusações e garantindo-lhe as chances de se defender com profundidade contra tudo aquilo que ele eventualmente considere irregular ou equivocado. Quanto aos argumentos de necessidade de anulação dos itens 1, 2, 4, 6 e 7, em que pese o esforço da explanação defensiva, no sentido do equívoco da exigência que considera não escriturados documentos fiscais cancelados ou devidamente escriturados, fato é que o recorrente não obtém êxito em apresentar provas contundentes de sua alegação. Para além das notas fiscais 83960 e 478229, já excluídas em razão da comprovação definitiva de que se encontravam realmente canceladas, não há provas documentais trazidas aos autos pelo contribuinte, além de planilha desprovida de força probante. Por isso, não há como se acatar o argumento de anulação dos itens 1, 2, 4, 6 e 7, já que inexistem provas cabais do alegado equívoco da autoridade fiscal. Quanto ao item 5, o contribuinte alega que não haveria obrigação de escrituração dos documentos fiscais nos moldes como exigido pela autoridade fiscal, em razão da natureza das operações, que seriam transferências de saldo entre filial e matriz. Porém, conforme a análise conjugada entre o demonstrativo de folhas 28, as notas fiscais nele apontadas e as justificativas apresentadas pelo contribuinte, os documentos fiscais considerados pela autoridade fiscal se referem, em sua maioria, a operações de aquisições de mercadorias de fornecedores. Apenas uma pequena quantidade está justificada como transferência de saldo entre matriz e filial, desacompanhada, porém, de comprovação. Rechaça-se, assim, o alegado equívoco quanto ao item 5, que deve ser mantido. No que se refere ao item 3, a recorrente traz argumentos no sentido de que a alíquota considerada pela autoridade fiscal estaria errada, que a sistemática de substituição foi devidamente respeitada pela empresa e que alguns dispositivos que fundamentam a exigência estariam revogados desde 2016. Não há equívoco em relação a alíquotas consideradas. O artigo 268 do regulamento, ao mencionar alíquotas internas ou interestaduais, apenas explicita o método de cálculo da substituição tributária, que não tem relação com a exigência deste caso. Além disso, o crédito tributário foi constituído levando-se em conta a legislação vigente à época dos fatos, não tendo sido aplicada qualquer previsão legal revogada. Importante destacar também que o item 3 da acusação fiscal se refere ao descumprimento do artigo 426-A do regulamento, ou seja, a situações de antecipação tributária. Referido artigo exige que o contribuinte paulista destinatário de operações com origem em outra unidade da federação efetue antecipadamente o recolhimento do CMS, o que deixou de ser observado pelo autuado neste caso. Esta consideração, que leva em conta a leitura do artigo 426-A do regulamento, inclusive afasta o acerto do raciocínio apresentado no recurso, no sentido de que não seria devido qualquer tributo, pois já recolhido pelos substitutos tributários. Quanto às penalidades aplicadas, elas não se apresentam desproporcionais nem confiscatórias, sendo, pelo contrário, adequadas às infrações praticadas pelo contribuinte e previstas em lei válida, vigente e eficaz. Além disso,
em que pese o princípio da vedação ao confisco também ser aplicável às multas, na minha opinião, e não apenas aos tributos, fato é que o artigo 28 da Lei 13.457 de 2009 veda ao julgador administrativo afastar a aplicação de lei por inconstitucionalidade. Em relação ao pedido de redução ou relevação das multas aplicadas, o artigo 527-A do regulamento traz como um dos requisitos para permitir ao julgador assim proceder que a infração não tenha implicado em falta de pagamento do imposto. No caso concreto, as infrações praticadas, ausência de escrituração, implicaram em falta de pagamento do ICMS, razão pela qual deixo de reduzir ou relevar as multas aplicadas. Ainda sobre as multas, estas não devem ser afastadas pela alegada ausência de renotificação do contribuinte quando do período investigatório. Isso porque, para que se possa cogitar em prática reiteradamente observada pela autoridade administrativa, o contribuinte deve satisfazer o ônus de comprovação dessa circunstância, para somente então ser possível considerar referida prática como integrante da legislação complementar tributária, como prescreve o Código Tributário Nacional. No presente caso, há apenas a alegação de que existiria uma prática reiterada em enviar renotificações aos contribuintes antes das lavraturas dos autos de infração, desacompanhada da necessária comprovação. Além disso, também não merecem prosperar os argumentos de necessidade de afastamento das multas por ter o contribuinte, em tese, recolhido o principal, tributo. As infrações praticadas atraem a incidência das penalidades previstas em lei, havendo independência entre as obrigações tributárias principais e os deveres instrumentais. Outro ponto que merece ser rechaçado é o argumento da necessidade de recálculo das multas e juros em razão das incorreções dos itens da Constituição da exigência tributária, tendo em vista que as acusações foram corretamente realizadas no presente caso. Descabe também o deferimento de qualquer pedido no sentido de abertura de prazos, de possibilidade de juntada de provas extemporâneas ou de realização de diligências, como realizados no recurso, uma vez que o processo teve andamento regular até o momento e ao contribuinte foram dadas todas as oportunidades de se defender adequadamente. Quanto ao pedido de absorção da infração menor, descumprimento dos deveres instrumentais pela maior, falta de pagamento do tributo, considero que o parágrafo 3º, combinado com o parágrafo 5º, ambos do artigo 85 da 6374, impedem o acolhimento do pleito. Dispõe os dispositivos legais em comento. Artigo 85, parágrafo 3º. Não deve ser aplicada cumulativamente a penalidade a que se refere, e aí vem 3 itens de descrição de incisos e alíneas em que não há a possibilidade de aplicação cumulativa das penalidades. Nenhum desses itens estão aí na autuação desse caso concreto. E o parágrafo 5º, ressalvados os casos expressamente previstos, a imposição de multa para uma infração não exclui a aplicação de penalidade fixada para outra, acaso verificada, nem a adoção de demais medidas fiscais cabíveis. Fecho aspas. Realizando-se um raciocínio a contrário senso, é possível interpretar que, fora das hipóteses dos itens 1, 2 e 3 do parágrafo 3º do artigo 85 da Lei 6374 de 89, permite-se a aplicação cumulada de penalidades, o que é reforçado pelo parágrafo 5º do mesmo dispositivo legal. E o julgador administrativo não tem competência para afastar a aplicabilidade desses dispositivos, seja por ilegalidade ou por inconstitucionalidade. Por isso, também nesse ponto, o recurso ordinário não merece acolhida. Por fim, de acordo com o que determina a súmula TIT número 10 de 17, os juros aplicados devem ser adequados à taxa Selic. Eu cito aqui a súmula 10 de 2017. Diante de todo o exposto, conheço do recurso ordinário e a ele dou parcial provimento para determinar a adequação da taxa de juros aplicada ao caso concreto a Selic, nos termos da súmula TIT 10 de 2017. No mais, fica mantida a decisão de primeira instância, que já havia reduzido a exigência dos itens 1, 2, 4, 6 e 7 do AIN 41449241, preservando-se íntegros os demais, itens 3 e 5. E aí só uma explicação, quando no julgamento de primeira instância administrativa foi reconhecido que realmente tinha 2 notas ali que estavam canceladas, e aí essas 2 notas foram retiradas aí da exigência, por isso que foi reduzido um pouquinho desses itens aqui que eu mencionei.
mas foi um valor muito pequeno a ponto de nem justificar recurso de ofício. Então, é assim como voto, senhora presidente. Ok, muito obrigada, doutor Henrique. O processo está em discussão. Doutora Maria Anselma, por favor. Presidente, nada a acrescentar ou manifestar, apenas realmente dar os parabéns ao doutor Henrique pelo voto, está perfeito. Vou acompanhá-lo. Ok, muito obrigada, doutora Maria Anselma. Doutor Vinícius. Eu acompanho o voto do doutor relator, um voto bastante preciso e completo, doutor Henrique, que me facilitou bastante acompanhá-lo. Obrigada, doutor Vinícius. Doutora Yara, alguma consideração? Nenhuma consideração, doutora. Obrigada. Ok, obrigada, doutora Yara. Eu também cumprimento o doutor Henrique pelo muito bem lançado voto, que eu vou acompanhar também integralmente, né? Então, pelo recursal, de fato, não conseguiu refutar as acusações fiscais, que, aliás, estão bem demonstradas no acervo probatório dos autos. Então, acho que nós já estamos em um consenso. Estou encerrando, portanto, os debates, verificando o quórum. Ok, iniciando votação. Ok, encerrando votação. Encerrando o julgamento. E, ao fim, encerrando a sessão de julgamento, nós estamos concluindo a sessão de julgamento de hoje. Então, doutores, com isso nós concluímos a pauta da sessão de julgamento da 7ª Câmara. Peço ao Jailson, por favor, que encerre o julgamento, que encerre a gravação, mas antes eu queria também agradecer a presença de todos, em especial ao doutor Vinícius, sempre um prazer, seja sempre bem-vindo, sempre vai ser um prazer tê-lo na nossa Câmara, também a doutora Yara, né, pela participação na representação fiscal, e também agradeço ao Jailson, né, que sempre nos apoia aqui na parte técnica. Desejo um bom dia a todos e um ótimo fim de semana, peço que aguardem o encerramento da sessão, e Jailson, por favor, pode encerrar a gravação. Encerrado, presidente. Ok, obrigado, Jair.